A ideia, o conceito de salvação é algo muito importante para nós. E a pergunta que insiste em ser feita é: eu preciso de igreja para poder ser salvo? Bem, vamos para o livro de Atos dos Apóstolos, que é o livro que conta a história dos discípulos de Jesus após Jesus ter sido elevado aos céus. No capítulo 2 de Atos dos Apóstolos, o Espírito Santo desce sobre a vida dos apóstolos e dos discípulos. E aí eles ficam cheios do Espírito Santo e Pedro sai do cenáculo e faz uma linda pregação poderosa. E depois dessa pregação, mais de 3.000 pessoas se convertem, se voltam para o Senhor Jesus Cristo, e eram pessoas que não tinham igreja ainda. Depois, mais na frente, no capítulo 4, outras pessoas são acrescentadas, aumentando o número para 5.000 pessoas. Eu acredito que essas pessoas que foram acrescentadas também não tinham igreja ainda. Lá no capítulo 8, Filipe também faz uma pregação e novas pessoas se convertem, aceitam o Senhor Jesus Cristo, pessoas que também não tinham igrejas ainda. Então você não precisa de igreja para ser salvo. Contudo, nós podemos observar que uma vez que as pessoas que se converteram e vieram até o Senhor Jesus, tiveram a necessidade de se congregar, tiveram a necessidade de se reunir, tiveram a necessidade de fortalecer sua fé, de compartilhar seus dons espirituais. Porque nós vemos que os dons são dados para ser compartilhados. Como nós vamos compartilhar os dons espirituais se não for em comunhão com outros irmãos? Como nós vamos crescer na fé, aprender mais do Espírito Santo e até aprender a perdoar o próximo, se não for em comunhão? Eu sei que hoje em dia nós temos a internet, as pessoas gostam de evangelizar pela internet. Tem algumas pessoas que evangelizam mais por meio da rede social do que pessoalmente, porque para algumas pessoas é mais fácil evangelizar à distância. Mas o verdadeiro evangelismo é aquele que é feito próximo, mano a mano, cara a cara. E como nós vamos fazer isso se não tivermos comunhão para crescer na fé, para aprender da palavra de Deus? Nós vemos em Atos que após a pregação de Pedro, aquelas 3.000 pessoas que se converteram, passaram a se congregar. Lá em Atos capítulo 2, versículo 42 em diante, diz que eles se reuniam de casa em casa e no templo, e aprendiam sobre os ensinamentos dos apóstolos, os quais aprenderam do próprio Senhor Jesus Cristo. Ou seja, após a conversão, nós precisamos nos reunir, precisamos nos congregar para aprender sobre a palavra de Deus, para fortalecermos a nossa fé, para compartilharmos os dons espirituais. Porque eu sou igreja quando eu me reúno com outras pessoas. Sozinho eu não sou igreja, sozinho eu sou templo do Espírito Santo. Quando Jesus fala, eu estabelecerei a minha igreja. O que é que significa a etimologia igreja? A palavra igreja significa a assembleia daqueles que foram tirados para fora. Igreja significa a reunião daqueles que são tirados do mundo para servir a Deus. Então eu sou igreja quando eu estou reunido com outras pessoas que também são templo do Espírito Santo. Eu não sou igreja sozinho. Um tijolo é um tijolo se estiver sozinho. Ele pode ser uma casa ou alguma coisa formada ou estruturada se o tijolo estiver com outros tijolos. Nós somos igreja com outras pessoas. Não somos igreja sozinho. E a palavra do Senhor diz que nós precisamos nos reunir como igreja do Senhor. Porque como igreja nós podemos crescer na fé, nós podemos cultuar a Deus. A palavra do Senhor diz que nós podemos adorar a Deus sozinho, na nossa casa, no nosso quarto. Mas nós precisamos adorar a Deus como povo de Deus. Se reunir como povo de Deus. E não somos povo de Deus isolados de todos, sozinho, amargurado, iludido, frustrado muitas vezes porque tentou se congregar e não conseguiu. Ficou buscando uma igreja perfeita e nunca achou e nem nunca vai achar. Porque se houvesse alguma igreja perfeita, nenhum de nós poderíamos entrar nessa igreja perfeita. Seria uma igreja de anjos. As pessoas podem ser salvas sem igreja, mas uma vez que elas experimentam a salvação do Senhor, elas não vão conseguir viver sem se reunir como igreja com outras pessoas, para adorar a Deus, para aprender a palavra do Senhor, para cultuar a Deus como povo de Deus e oferecer a Deus sacrifício de louvor como povo de Deus. Lembrando que quando Jesus vier, Jesus virá pegar a sua noiva. A noiva é uma palavra figurada que se refere a todos aqueles que viveram como igreja. Deixa o seu joinha, deixa o seu like. Se você não é inscrito ainda, se inscreva aqui abaixo. Deus te abençoe.